Presidente, eu venho aqui hoje defender um filósofo, escritor e o maior expoente intelectual desse país, que se chama Olavo de Carvalho, e lamentar profundamente o analfabetismo funcional de alguns senadores que são incapazes de interpretar um texto, mas são responsáveis por elaborar as leis da República. A gente tem uma briga, um conflito entre o professor Olavo e o general Santos Cruz, que começou quando o professor Olavo elogiou o general Santos Cruz e foi atacado pelo mesmo. A resposta ao elogio foi uma ofensa. E houve, sim, discussão e troca de farpas, e o professor Olavo publicou, dentre outras coisas, que o problema inteiro é muito simples. A pauta do Bolsonaro e de todo o povo que o elegeu é nacionalista, conservadora, cristã e anticomunista. A dos generais é contra tudo isso. Será que alguém não entendeu ainda? Em resposta, veio uma nota do ex-comandante do Exército Brasileiro, o general Vilas Boas, dizendo o seguinte: mais uma vez, o senhor Olavo de Carvalho, a partir de seu vazio existencial, derrama seus ataques aos militares e às Forças Armadas, demonstrando total falta de princípios básicos de educação, de respeito e de um mínimo de humildade e modéstia. Verdadeiro Trotsky de direita não compreende que, substituindo uma ideologia pela outra, não contribui para a elaboração de uma base de pensamento que promova soluções concretas para os problemas brasileiros. Por outro lado, age no sentido de acentuar as divergências nacionais no momento em que a sociedade brasileira necessita recuperar a coesão e estruturar um projeto para o país. A escolha dos militares como alvo é compreensível por sua impotência diante da solidez dessas instituições e a incapacidade de compreender os valores e os princípios que a sustentam. Em resposta a essa nota, essa sim, um ataque ao professor Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho respondeu da seguinte maneira: há coisas que nunca esperei ver, mas estou vendo. A pior delas foi altos oficiais militares, acossados por afirmações minhas, que não conseguem contestar, irem buscar proteção, escondendo-se por trás de um doente preso a uma cadeira de rodas. Nem o Lula seria capaz de tamanha baixeza. Ele, em momento nenhum, ofende o general Vilas Boas, ou denigre o general Vilas Boas. Esse ataque é claramente ao Santos Cruz e outros generais que se esconderam atrás do Vilas Boas para fazer críticas ao professor Olavo. Só que a gente tem senadores que não conseguem interpretar um texto e que foram ao Senado atacar o professor Olavo de Carvalho, dizer que estavam em defesa do general Vilas Boas e repudiando o professor Olavo de Carvalho, sendo eles Randolfo Rodrigues, Jorge Cajuru, Teomário Mota, Chico Rodrigues, Major Olímpio, Plínio Valério, Tasso Gereissati, Otto Alencar, Cátia Abreu, Lazier Martins, Luiz Carlos Reis e Omar Aziz. Quer dizer, para esses nobres senadores, quando a gente usa uma expressão comum, por exemplo, quando um adolescente faz alguma bobagem e foge da responsabilidade, se escondendo, pedindo ajuda da mãe, é comum dizer: que vergonha, um marmanjo desse tamanho se escondendo atrás da barra da saia da mãe. Para esses nobres senadores, a ofensa nessa frase é a barra da saia da mãe, e não ao marmanjo. É uma estupidez surpreendente de pessoas que deveriam ser lideranças políticas em nosso país. O Olavo até deixa claro, em outro post ele diz: tendo em vista o estado de saúde do general Vilas Boas, o Santos Cruz e seus cúmplices teriam a obrigação moral de não envolvê-lo em suas brigas. Mas, em vez de defender-se a si mesmos como homens, foram se esconder por trás do chefe, usando-o como escudo e porrete. Foram eles, e não eu, quem desrespeitou gravemente o comandante. Essa é a interpretação óbvia de qualquer um que faz uma análise do que foi dito. Mas, infelizmente, nós temos senadores que falam bobagem pra caramba.
O senador Randolfo Rodrigues disse que o general Vilas Boas foi atacado da pior forma, da forma mais vil hoje, pelo ideólogo do governo Bolsonaro. Este ideólogo, que é um astrólogo que mora lá em Nova York, o Olavo mora na Virgínia, então destila aqui ignorância, proferiu que se trata do senhor Vilas Boas de um doente preso em uma cadeira de rodas. Isso não é ofensa. Ninguém está aqui desejando mal ao Vilas Boas ou comemorando a condição da saúde dele. Está sendo apontado justamente a vergonha que é se esconder atrás de uma pessoa que está com a saúde debilitada. E aí fala do repúdio e o pior, ele ainda critica o presidente da República, a declaração do presidente da República, o presidente da República que tem se portado da melhor maneira possível, tentando acalmar os ânimos e manter ordem, sempre fiel e leal à base militar na qual ele cresceu, mas respeitando e muito a contribuição do professor Olavo para a retomada cultural do nosso país. Eu trago aqui a leitura do post que foi feito pelo Jair Bolsonaro e que foi criticado pelo Randolfo Rodrigues. Cheguei na Câmara em 1991 e encontrei a tomada pela esquerda num clima hostil às Forças Armadas e contrário às nossas tradições judaico-cristãs. Aos poucos, outros nomes foram se somando na causa que se defendia, entre eles Olavo de Carvalho. Olavo, sozinho, rapidamente tornou-se um ícone, verdadeiro ídolo para muitos. Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo. Quem é Olavo de Carvalho? O que esse senhor fez de relevante para o país, a não ser compartilhar a sua loucura? Onde ele vive? Onde ele vive? A que leis ele submete? A quem ele serve? Que interesses escusos ele defende? Olha, Olavo de Carvalho é só alguém que na década de 90 publicou obras denunciando as mazelas e as conspirações da esquerda que ninguém mais ousava denunciar. Foi só o primeiro brasileiro que denunciou com veemência o Foro de São Paulo. Foi alguém que deu base para a guinada direita que o nosso país está dando. É só isso que ele fez pelo país, mais nada. Mas certamente o senador Telmário Mota fez muito mais pela nossa nação. Enfim, continuando aqui, eu acho que é preciso ressaltar que Olavo de Carvalho, na condição de cidadão privado, tem todo o direito de opinar e dizer o que acha do governo, e ninguém tem o direito de dizer que ele deve ficar calado. E digo mais, nós que elegemos Jair Bolsonaro, os quase 60 milhões que votaram em Jair Bolsonaro, queremos sim trocar uma ideologia por outra. Nós não votamos em um governo sem ideologia. Se a nossa pauta fosse liberalismo econômico, a gente poderia ter votado no João Amoedo, do Novo. Se nós quiséssemos um candidato do Centrão para fazer a troca de favores, a gente poderia ter votado no Geraldo Alckmin. Mas nós votamos no candidato da direita. E nós queremos um presidente de direita. E o professor Olavo de Carvalho tem todo o direito de exigir um governo de direita. E não é o governo que vai dizer a um cidadão que ele não pode mais emitir a sua opinião. Por isso, fica aqui o meu muito obrigado ao professor Olavo de Carvalho por toda a sua obra, pela influência que o senhor exerce no nosso país e que possibilitou que Jair Bolsonaro chegasse à presidência da República, e desejo muitos anos de saúde para que o senhor continue sendo esse ícone da direita brasileira. Uma parte ao deputado Coronel Sandro.